Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje vamos dar continuidade ao tema do programa passado. Então, não teremos música na abertura, para a gente poder aproveitar esses nossos minutos de programa para o nosso estudo. Se não fica muito corrido, eu tenho que ficar falando rápido demais. E o nosso tema é um tema que merece aí um certo aprofundamento, que é o tema inferno, ou então céu. O que seria o céu e o inferno? Então, para a gente poder aproveitar, não teremos música, ok? Eu vou passar depois o dia, o horário e o nosso endereço da nossa sessão de harmonização áurica. Então, agora, na última terça-feira desse mês de fevereiro, na verdade será sempre na última terça-feira do mês. Na última terça-feira agora, então, teremos o nosso tratamento espiritual e energético. É um tratamento gratuito que o nosso grupo de desenvolvimento energético vai oferecer a vocês. Então, será realizado lá no núcleo, no nosso núcleo, o núcleo Vivência de Cultura Espiritualista. Teremos no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, à noite. É uma sessão de harmonização áurica, onde eu vou conduzir um exercício de visualização com o grupo, com a assistência, e enquanto isso, o nosso grupo vai ficar aplicando energia nas pessoas, individualmente, uma a uma. É um trabalho bem interessante, pioneiro. Esse método, pelo menos eu nunca vi. Vale a pena você acompanhar. Ele é um tratamento energético complementar. Tá bom? Ele é complementar para a saúde e até mesmo tratamento de desobsessão. Então, é gratuito, será no dia 25 de fevereiro. Daqui a pouquinho eu passo mais informações para você, tá bom? Vai pegando aí caneta e o papel. Bom, céu e inferno. A gente estava falando sobre essa questão do inferno. E eu expliquei para vocês, que o inferno, na verdade, ele é mais um estado de consciência do que um local específico no espaço. Existem, sim, existem regiões que espíritos são atraídos de acordo com a sua sintonia. Por exemplo, eu vou contar aqui um episódio que eu já contei algumas vezes. Não foi o último trabalho socorrista que eu fiz, mas é um trabalho muito importante. Certa vez, os espíritos que me orientam me retiraram do corpo físico durante o sono, quando eu estava dormindo. Então, eu deitei na cama e eu dormi. E todos nós, os animais inclusive, saímos do nosso corpo numa projeção astral todas as noites. Acontece que a gente não se lembra disso, nós não temos treinamento para nos lembrarmos disso de forma consciente, nem para realizarmos isso de forma consciente. Mas com técnica, com treinamento, nós começamos a desenvolver a capacidade de sairmos fora do nosso corpo em projeção astral de forma lúcida. Isso requer treinamento, técnica, são exercícios específicos e você pode inclusive tirar a prova. Se você ficar na dúvida se você estava sonhando ou não, você pode aí fazer uns experimentos, tá? Mas eu não vou falar sobre isso agora. Muito bem, uma vez eu fui levado fora do corpo, numa região muito escura, meio pantanosa. E conforme eu ia andando nessa região, muitos espíritos estavam caídos no chão, gemendo de dor.
assustados. E conforme eu ia andando fora do corpo, tá? Meu corpo estava na cama, deitado, e eu estava em viagem astral, eu estava em desdobramento. Então, conforme eu ia andando nessa região obscura, os espíritos que estavam caídos lá, eles iam puxando a minha perna, mas não puxando a minha perna com o intuito de me fazer mal. Na verdade, eles estavam desesperados, gemendo mesmo de dor, chorando. E eu ia andando por essa região, até que em determinado momento eu senti que deveria parar e me sentar no chão. E foi o que eu fiz. Eu parei e me sentei no chão. Então eu olhei e vi lá na frente, junto de outros espíritos, uma jovem. Ela loira, realmente aparentava ter cerca de 20 anos. E eu olhei para ela e ela me viu. Ela olhou para mim e ela estava muito assustada, sem saber o que estava acontecendo. E ela veio até mim, sentou do meu lado e me abraçou. Me abraçou com muito medo, como se estivesse buscando proteção. E conforme ela me abraçou, eu senti que eu fui perdendo minha energia, fui ficando fraco e fui perdendo lucidez também. Até que eu, despertei na minha cama. Não me lembro como eu retornei, se eu retornei naquele momento, ou se eu ainda permaneci naquele local. O que aconteceu? Vamos lá, eu vou explicar para vocês agora. Eu fui fazer um trabalho socorrista, tá? Na minha opinião, eu não busquei orientação com os espíritos depois, mas na minha intuição, tá? Eu acredito que aquele local é um local que os espíritas costumam chamar de umbral, né? São locais que existem ao redor do nosso planeta. Obviamente que quando eu digo ao redor do nosso planeta, no espaço, eu me refiro num outro plano de densidade, ou aquilo que alguns dizem, em outra dimensão. Eu não gosto de usar a palavra dimensão para isso, eu prefiro dizer outro plano da realidade. Não era no plano físico denso, onde nós estamos nos manifestando agora, num plano mais sutil, porém, muito próximo à nossa realidade física, ok? E, na minha opinião, essa é uma das regiões chamadas de umbral. Existem várias, tá bom? Na minha opinião, essa região, ela reúne, não todos, mas muitos espíritos que morreram viciados em drogas, vítimas de overdose. Então imagina só uma pessoa que não tem conhecimento espiritual, não entende nada sobre vida após a morte. De repente ela desencarna numa overdose. Ela olha e ela vê que ela está com o corpo dela. Só que ela não entende que aquele corpo é o corpo astral. Aquilo que Allan Kardec chamou de perispírito. É um corpo mais sutil, não é um corpo carnal. O corpo carnal foi para o caixão. O corpo carnal foi lá ser cremado, né? É o corpo astral, que normalmente ele tem a mesma aparência do corpo físico, ok? Então uma pessoa que morre e não tem conhecimento sobre o funcionamento da vida após a morte, quando eu digo a vida após a morte, eu me refiro à vida para nós, que ainda estamos muito ligados a esse plano material do planeta Terra. Obviamente que a vida após a morte, ela tem muitos planos cada vez mais sutis, cada vez mais elevados espiritualmente. Espíritos que são pura consciência, não tem mais forma humana. Espíritos de pura luz. Tá bom? Mas eu estou me referindo ao nosso caso, né? Nós que ainda estamos muito próximos dessa realidade física. Então, a pessoa ela olha e ela vai ver que ela está com o corpo dela. Um corpo muito parecido normalmente com o corpo carnal. E de repente ela está numa região estranha, vendo um monte de gente caída no chão, gemendo. Você vai ficar assustado. Aí você pergunta, mas Vitor, por que os guias espirituais não foram lá socorrer
essa jovem, por exemplo? O que acontece é que um guia espiritual, ele é um ser que está num plano um pouco mais sutil do que alguém que acabou de morrer. Principalmente se essa pessoa que acabou de morrer passou por uma morte brusca, repentina, como num acidente, por exemplo. Por quê? Porque quando a pessoa morre de forma brusca, o corpo astral dela, ele ainda está muito carregado de energia vital, de fluido vital. Ok? Então, o corpo astral dela ainda está muito carregado de fluido vital, de aquilo que os orientais chamam de Qi, de Chi. Então, elas estão num plano espiritual, sim, porém é um plano muito mais denso se você for comparar com o plano espiritual mais sutil, nos planos mais sutis. Então, um guia espiritual que já morreu faz tempo, ele já não tem a carga de fluido vital densa que nós temos, porque ele já deixou o corpo dele carnal há muito tempo. Os laços energéticos que uniam aquele espírito ao corpo carnal já se desfizeram, já não existem mais. Ao contrário de alguém que acabou de morrer. Então o corpo espiritual, o corpo astral, propriamente dito, desse espírito que acabou de morrer, ele está muito carregado de energia vital, ele está denso. Ou seja, esse espírito, apesar da consciência dele estar focada no plano espiritual, esse espírito ele está denso. Então ele não vai conseguir interagir, ele não vai nem sequer perceber os guias espirituais. Outra coisa, uma pessoa que morreu de overdose, por exemplo, ela está num estado de perturbação. Uma pessoa que morre e que está mergulhada no ódio, no sentimento de vingança. Alguém que queria matar outra pessoa e morreu num tiroteio, aquela coisa toda. Ela está extremamente perturbada. Você acha que ela vai conseguir sentir a presença de guia espiritual? Não vai. Não vai. Mesmo esse espírito estando desencarnado, ele não vai conseguir ver os guias espirituais. Gente, tem espírito que não enxerga outros espíritos. Tem espírito que só vê a realidade mental que ele está criando o tempo todo. Tem espírito que vive no mundo da imaginação dele, ele não consegue nem interagir com outros espíritos. Assim como tem espíritos que só enxergam o plano físico. Eles enxergam você, a sua casa, mas não enxergam outros espíritos, não. Porque eles estão tão focados no mundo físico que eles não conseguem perceber a realidade espiritual, mesmo já tendo morrido. Então vocês percebem como a coisa ela é muito mais complexa do que, olha, se você fizer o mal, você vai para o inferno, se você for bonzinho, você vai para o céu e vai ficar com os anjos. A coisa é muito complicada. Não é assim. Não é essa historinha. O que determina a nossa experiência após a morte é o nosso estado de consciência. Como eu ia dizendo no programa passado, o céu e o inferno estão dentro de nós. Então existem regiões no mundo espiritual que agrupam seres com a mesma sintonia, que têm o mesmo padrão de ordenação ou de desordem espiritual. Sim, nós temos colônias espirituais, regiões espirituais muito elevadas, que os espíritos que acessam essas regiões são espíritos que têm o quê? Ordem interna, ordem psicoemocional suficiente para perceber, para vivenciar esse tipo de região mais elevado. E eu não me refiro nem a colônias como nosso lar. Nosso lar é uma colônia que fica próximo ao umbral, gente. Tem lugares muito mais evoluídos.
o mesmo ocorre em relação às regiões chamadas de umbral, ou até mesmo aquilo que os escritores do passado chamavam de inferno. Inferno são regiões no plano espiritual muito densas, que agregam espíritos muito desequilibrados. Porém, ela vai agregar espíritos de acordo com a sintonia deles. Então, essa região que eu fui, ela atraía espíritos que estavam sofrendo muito. Talvez nem fossem espíritos viciados no ódio, na vingança, em querer fazer o mal. Não! Espíritos que estavam perturbados, que estavam sofrendo, vítimas das drogas. Ok? Então um guia espiritual não consegue muitas vezes acessar esse tipo de espírito. Então o que eles precisam? Eles precisam de um intermediário, de uma pessoa que faça a ponte entre eles e aqueles espíritos que acabaram de morrer e estão muito densos. Quem são essas pessoas que fazem o serviço de ponte? Somos nós que estamos encarnados. Quando dormimos, saímos do corpo e podemos servir de instrumentos da espiritualidade superior para auxiliar. Obviamente que nem todos fazemos isso. Nem eu mesmo faço isso toda noite. Por quê? Porque não é toda noite que eu estou equilibrado, que eu estou bem, para servir de ferramenta aos espíritos, não é? Muitas vezes a gente vai dormir mergulhado no nosso inferno interior. A gente vai lá, preocupado com isso, preocupado com aquilo, é conta para pagar, é não sei o quê. A gente perde o contato com a nossa fé, com a nossa capacidade de superar os desafios, que é um outro tema que eu quero começar a abordar após esse tema que eu estou falando, após essa série sobre o inferno. Eu vou abordar sobre a nossa capacidade espiritual de superar os desafios. Mas enfim, não é sempre que a gente consegue servir. Por quê? Porque se você está com a cabeça mergulhada em algo, quando você dormir, você vai atrás daquilo que você quer. Cada um busca aquilo que tem dentro de si. A maioria de nós fica preso na cama, né, próximo ao corpo. A gente está tão preso nos nossos afazeres domésticos que a gente não sai para uma colônia espiritual para aprender, para trabalhar, né, para se desenvolver. A gente fica preso no nosso mundinho, no nosso inferno pessoal. Agora, quando a gente sabe desenvolver em nós um céu interior, nossa, aí não tem limites. Aí não tem limites para o nosso aprendizado. O céu não tem limites. Então o que acontece? Eu servi de ponte. Como eu estou mais denso, porque eu ainda estou ligado ao meu corpo físico, eu fui levado fora do corpo, nessa região, e os espíritos, então, se utilizaram de mim para poder limpar, vamos dizer assim, drenar a energia dessa menina que tinha acabado de morrer. Ok? Então, ela me sugou a minha energia, eu drenei um pouco da energia dela, houve um processo aí de limpeza espiritual que eu fui ferramenta. Não sei explicar exatamente o que aconteceu, né? Eu não tenho lucidez e conhecimento para explicar em detalhes. Eu sou um mero servidor dos espíritos, e quando consigo ser, né, não tenho conhecimento suficiente para explicar em detalhes como que foi o processo, mas eu fui instrumento. E aí, dali, essa menina foi levada para uma colônia espiritual. Ela foi tirada do umbral e foi levada para uma colônia de tratamento. Por que ela? Não sei. Cada um tem sua hora de ser auxiliado, né? Era a hora dela, não sei porquê. Não sei te dizer o porquê, quais são os méritos dela. De repente ela é a única que deu abertura, de repente os outros nem deram abertura para serem socorridos. E não é todo mundo que morre que vai para uma região dessas, tá? Para essas regiões. Tem espírito que fica perambulando.
Por exemplo, você pensa assim, eu não vou para essas regiões quando eu morrer. Não uso drogas, faço meu trabalho de caridade, né? Eu estudo, eu vou na missa. Eu quando morrer vou encontrar com meu anjo. Eu vou. Será? Como é que você é por dentro? Não, no teu dia a dia, como é que você é? Começa a perceber quantas vezes você se irrita ao longo do dia. Quantas vezes você sente raiva das pessoas ao longo do dia. Quantas vezes você fica com medo das dificuldades que surgem na tua vida ao longo do dia. Começa a se questionar se você tem apego das tuas coisas ou não. Né? Você tem apego da tua casa? Vitor, mas eu trabalhei para conquistar minha casa. Ótimo! Não estou dizendo que você não deva cuidar de um bem material. Claro que você deve. Né? Uma conquista é dinheiro, é investimento. Claro, não estou dizendo o contrário. Mas será que isso é tão importante que é capaz de tirar a tua paz interior? Né? E aí? Será que você lutaria muito, brigaria muito, perderia o teu equilíbrio por causa de um bem material? Como é que é isso para você? Começa a perceber, vai fazendo uma análise sincera dos teus apegos. Sabe por quê? Talvez você não vá para uma região dessas quando você morrer, mas pode ser que você fique perambulando pela tua casa. Perambulando, não vai conseguir sentir a presença dos guias espirituais, vai ficar de encosto na tua família, sugando a energia da tua família, e vai achar que está ajudando ainda. Não, eu estou ajudando. Tá nada. Você vai ser um encosto, isso sim. Então começa a se questionar. Tá? Porque não é todo mundo que vai para essa região. Tem gente que fica perambulando pela cidade, perambulando pela casa, vivendo o seu inferno interior. Tem gente que vive aquele mundo, achando que está em 1700 e pouco, 1800 e pouco ainda. Nós estamos no ano de 2014 e tem casas, entre aspas, mal assombradas, com espíritos que habitam o plano astral da casa, achando que ainda está em 1800, 1700. Eu já vi casos assim. De casas que foram construídas em terrenos de antigas fazendas com escravos, e lá está cheio de espírito de escravo e de senhor de engenho, preso, vivendo naquela região, achando que está na fazenda. Eu já vi casos assim, e não fui só eu. O bairro inteiro era mal assombrado, as pessoas comentavam, gente, eu não aguento mais na minha casa, acontece isso, isso, isso. E um vizinho comentava com o outro. Olha, tem cada coisa que se eu contar para vocês, mas eu vou contar. Não hoje, que o nosso programa acabou. Anote aí, então, dia 25 de fevereiro, das 20 às 21h30, sessão de harmonização áurica. Será uma prática para equilíbrio psicoemocional e bioenergético, por meio de exercício de visualização que eu vou conduzir vocês. É um trabalho terapêutico e, ao mesmo tempo, nosso grupo vai ficar aplicando passes individualmente em vocês, ok? Das 8 da noite às 9h30, é uma terça-feira, dia 25 de fevereiro, entrada franca. Quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível, eu agradeço, porque a gente distribui depois. Rua Falchi Giannini. Falchi, F-A-L-C-H-I. Falchi Giannini 515. Metrô Vila Prudente. Metrô Vila Prudente. É uma travessa da Rua do Orfanato. Mais informações, ligue 2645 4017. 2645 4017. A palestra que eu ia dar no dia 22 de fevereiro, tá? Eu ia dar uma palestra agora, dia 22 ou 23, agora também no fim do mês, eu ia dar no dia 22 de fevereiro, eu cancelei, vai ficar para março, ok? Foi cancelada, vai ficar para março. Então não teremos a palestra especial. Gente, eu edito a revista cristã de Espiritismo e a revista Caminho Espiritual.
São 2 revistas que estão nas bancas de todo o Brasil. Invista no seu conhecimento, estude. Procura nas bancas a Revista Cristã de Espiritismo e a Revista Caminho Espiritual, que não é espírita, ela não tem religião. Procura nas bancas de todo o Brasil. Prestigie o meu trabalho e aprenda. Invista no seu conhecimento, não fica só assistindo novela e Big Brother não, meu. Vai investir no teu conhecimento. Senão você vai morrer e vai ficar o quê? Encosto na casa dos outros para assistir Big Brother. Já pensou, credo? Isso sim é inferno. Tá bom? E ó, acesse o nosso site. Lá tem muito material gratuito para você. Anote aí, www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br, tá bom? E procure as revistas nas bancas de todo o Brasil. Acabou nosso tempo, Jean? Então esgotou. Sábado que vem tem mais. Fique na paz e até o próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.